No Espírito Santo tem município que gasta quase 30%, um em especial, e é o maior índice de mortalidade infantil. Então, são dados maquiados. Muitas vezes, eles não gastam o que dizem que gastam. E parece-me que, com a aprovação da EC 29, além do financiamento, existiria um controle sobre o que é gasto com a saúde, porque saneamento não é gasto com a saúde, asfalto não é gasto com a saúde. Do ponto de vista político, sindical, político, uma das principais forças sociais no país, nós devemos ter uma capacidade de apontar saídas articuladas. Um minuto. E é isso que eu vejo, Erivalder, que nós temos em mãos, tanto para a Conferência Estadual e Municipal e Nacional da Saúde, mas para depois, não é? A gente unir essas forças heterogêneas das camadas médias para se alinhar nesse projeto maior. A União faz a sua parte, o Estado faz sua parte. Porém, alguns municípios têm mascarado a parte deles, que deveriam estar sendo realizadas. Aí vem a nossa pergunta. Não seria hora do Ministério estar lançando mão de uma ferramenta para estar monitorando essas ações mais intimamente do Ministério com os municípios? Porque o que a gente tem observado é a larga nesse sentido, e essa monitoramento e até avaliação não tem sido realizada com tanta destreza. Eu acho que a gente tem como construir processos e mecanismos que permitam com que a iniciativa privada na saúde no Brasil esteja submetida ao interesse público, certo? Eu acho que isso é o que nós vamos ter que disputar, inclusive com o universo da saúde suplementar. Eu acho que o Gilson ilustrou bastante bem também aqui. O problema é de que hoje nós financiamos a saúde suplementar com recursos, né, públicos. Então, tem uma relação que ela não termina de se caracterizar na sua honestidade, né? E, honestamente, nós deveríamos discutir uma forma em que se integrasse isso. Paradoxalmente, o movimento não é esse que o governo do Estado de São Paulo fez. Porque eu diria o seguinte: eu vou colocar o excedente do SUS dentro das estruturas privadas da saúde suplementar, sempre que eu não tiver suficiente estrutura do SUS. Isso deveria ser a lógica, porque nós já compramos parte do outro lado, certo? Mas, ao inverter essa lógica, a gente acaba só ratificando uma forma perniciosa de relação entre essa estrutura que deveria ser pública e que acaba cedendo aos interesses privados. Foi criado um grupo de trabalho, que a primeira reunião foi dia 13, então faz 2 dias, né? E eu estou coordenando esse grupo de trabalho com representantes do CONAS, do CONASEMES e alguns professores de diferentes instituições, com o próprio MEC, no sentido de tentar trabalhar a definição de algumas diretrizes, né, para que a gente pudesse definir termos de um convênio, termos gerais, que pudessem ser, inclusive, pactuadas na CIT, né, então, assim, como um ato político mesmo, né, de envolvimento de secretários estaduais e municipais de saúde, e que pudesse até, né, talvez, ser incorporado no próprio contrato, né, de ação pública, no momento que vai se definir aquela atividade naquela região, né, também pudesse incluir as ações relacionadas à educação. Temos que repensar esse SUS, ele tem que caminhar num avanço desta municipalização. Os estados do Brasil, eles se responsabilizam um pouco. Muitas vezes, estes recursos humanos que têm algum vínculo com as pequenas e médias prefeituras, têm não só a própria relação de trabalho, mas como a forma de trabalhar ali, frente ao gestor e assim por diante, de maneira muito aquém da necessidade da população. Então, essa regulação dos recursos humanos pelo ente estadual, pelo governo do Estado, é importante. Financiamento, quanto que nós precisamos, eu dei as hipóteses ali, escolha uma daquela. E aí, lutar para quê? Lutar para tirar do Congresso, da Câmara, agora a proposta ruim que está lá, mas não entra para o Senado se não sair aquela. Então, vamos lutar para aprovar aquela, para poder ir para o Senado, que aquela não vai funcionar, certo? Já tem um caminho. Modelo de fazer saúde, só estou defendendo uma coisa,
cumprir o que está na Constituição, ter a ousadia de cumprir, fazer cumprir aquilo que está na lei, certo? Por quê? Porque lá já tem um modelo de fazer saúde. Até para dizer que o SUS é ruim, nós precisamos fazer ele aparecer. Ele não acontece ainda, certo? E eu falo só esse detalhe sempre. Promoção, proteção e recuperação. Enfiamos 99% dos recursos em recuperação da saúde. E, claro, quanto mais gente fica doente, mais recuperação da saúde a gente vai gastar. Então, porque não fazíamos ação de promoção, e fazemos algumas de proteção como vacina, mas não fazemos o resto. Eu acho que todos nós assistimos atentamente às palestras. Elas foram ricas em dados, né? E a partir dessa riqueza, nós devemos formular propostas para que a CNTU possa estar defendendo em nível nacional. Uma delas é a defesa da Emenda Constitucional 29, dentro do projeto que foi apresentado pelo Tião Viana. Não é isso? É uma delas. Que ele está propondo que a gente trabalhe nesse sentido. É que uma das propostas. A outra proposta que ficou muito claro entre todos nós aqui nas intervenções, é de que nós somos contra o processo de terceirização. Não é isso? Nós somos contra as OCIPs, as OSs, tá? As fundações por direito privado. É isso? Isso é consenso. Quando formos defender carreira de Estado no Sistema Único de Saúde, carreira de Estado para profissionais de saúde. Tá? São profissionais... quando a gente diz profissionais de saúde, são aqueles profissionais da lista que compõem o Sistema Único de Saúde, que são as 14 profissões da área da saúde, tá? Elencadas pelo Conselho Nacional de Saúde, como a Maruza está colocando aqui. Está ok assim? Então, foi feita uma proposta no sentido assim, se você faz uma escola, né, pública, você passe um ano, por exemplo, em Santa Rosa do Purus, né? Só que aí é complicado, porque você obrigar uma pessoa a ir para um lugar, sabe, não é muito democrático isso. Mas nós não podemos distrair que isso é um tapa-buraco. O que o governo tem que discutir com a gente é carreira de Estado. Porque depois que ele fizer a carreira de Estado, concurso, boa remuneração, ele vai fixar os profissionais, igual fixa juiz, delegado, o etc, etc. Aí sim, aí nós podemos conversar sobre serviço civil voluntário para todas as profissões. Nós temos que ter, por parte dos governos, o respeito pelo trabalhador. Que eu acho que é aí disso tudo. Eu queria propor que a Confederação se posicionasse contrário à abertura indiscriminada, o termo seria esse, de novas escolas na área da saúde, todas, tá? Exceto quando houver necessidade social e epidemiológica. O conteúdo seria esse. Não, tá ok. Tá ok? Tá aprovado, tá aprovado. É unanimidade? Tá aprovado. Eu acho que foi um dia proveitoso, tirar umas propostas, pedir que vocês tenham um pouco de tolerância e que tenha também a credibilidade na comissão, onde as propostas serão melhoradas, redigidas para fazer esse documento. Então, a comissão vai formatar isso, depois fazer a devolutiva. Vocês tenham essa paciência aí e dê credibilidade para a comissão fazer isso. Bom, meus amigos, nós entendemos que esse encontro foi um sucesso, sem dúvida nenhuma um sucesso,
parabéns a vocês todos, parabéns a nós todos da CNTU. Nós temos que fazer dessa nossa confederação a nossa confederação. De fato, a confederação que nos defende, que nós possamos democraticamente abrir a discussão, que nós possamos participar das questões da sociedade brasileira, que nós possamos interferir positivamente para o trabalhador brasileiro. Então, eu acho que isso é um dever nosso. Acho que a nossa confederação pode ter essa linha com toda certeza. Se nós tivermos o entendimento que essa é a nossa confederação, que nós tivermos o entendimento que a nossa discussão vai ter eco, vai acontecer no país com seriedade e com unidade. Então eu me proponho aqui, enquanto presidente da CNTU, a estar totalmente ligado às nossas questões, a participar efetivamente de todo o nosso trabalho, que nós tenhamos aí posições a defender, que nós tenhamos aí participação nas questões nacionais de fato, e que não deixemos para lá essas discussões. Podemos aqui entender que o dever foi cumprido hoje e que agora depende de um trabalho para frente, que a gente possa preparar esse documento, que a gente possa entregar esse documento e acompanhar. Então, parabéns a todos vocês, muito obrigado pela honra de estar junto com vocês. Parabéns.